Olá, uma excelente tarde a todos vocês, meus amigos, que ouvem e assistem o nosso canal Notícias da Hora. Agora, emboscada contra Bolsonaro explode. Moro sabia de tudo, é pior que se imaginava. Meus amigos, é importantíssimo você ver, ouvir esse vídeo. Se você é patriota brasileiro, ama o Brasil realmente, você valoriza o seu voto em Bolsonaro, assistir esse vídeo até o final. Essa denúncia gravíssima que acaba de ser feita pelo deputado Antônio de Paula, todos precisam ver. Eu fiquei chocado quando vi. Todos precisam ver. A todo momento aparece denúncias contra Sérgio Moro e essa é gravíssima. Participar de uma emboscada contra o presidente. Acompanhe o vídeo até o final. Assista, tire o seu tempo agora, compartilhe, curta o vídeo, comente. Não dá para parar de falar de Sérgio Moro, pois olha o nível do inimigo que se levantou. Segue o vídeo aí. São 1h mais 42 minutos aqui no meu relógio. 1h mais 42 minutos. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, povo do bem. Boa tarde, patriotas. Boa tarde, você que quer mudar os rumos desta nação e não quer que nós voltemos para o tempo do cativeiro. Pessoal, vamos lá. Eu gostaria de fazer esta live, que eu considero muito importante, para pontuá-los sobre pontos que eu considero importantíssimos que nós tenhamos essa leitura dessas últimas 24 horas, onde uma verdadeira bomba caiu no poder central, com a saída do ex-ministro Sérgio Moro, o que causou uma turbulência emocional no povo brasileiro, principalmente naqueles que querem que o governo Bolsonaro dê certo, não é? Eu queria fazer e quero fazer com você esta análise, e se você puder gastar um pouquinho de tempo comigo, eu prometo que vou tentar ser bem sucinto no que eu preciso lhe falar. Em primeiro lugar, eu percebi que as pessoas ainda não perceberam, e eu não estou falando quem é contra o presidente Bolsonaro. Eu estou falando agora, estou me dirigindo agora para aqueles que torcem pelo Brasil, para aqueles que torcem pelo presidente Bolsonaro dar certo, para aqueles que não fazem parte do time do quanto pior, melhor. Pessoal, nós estamos em guerra. É importante você compreender isto. Nós estamos em guerra. E não estamos em guerra contra uma pessoa. Não estamos em guerra contra um partido. Se fosse assim, seria muito mais fácil. Nós estamos em guerra contra o mecanismo. Nós estamos em guerra contra o sistema, esse mecanismo que durante anos e anos da nossa república determinou quem chegaria ao poder e quem sairia do poder. O mecanismo tem esse poder de exaltar uma figura política e de rechaçá-la e de reduzi-la a zero diante da opinião pública. Bem, todos nós sabemos que a eleição de Bolsonaro rompe com esse mecanismo. E ao romper com esse mecanismo, o mecanismo entendeu que poderia convencer Bolsonaro, depois de estar sentado na cadeira da presidência da República, a mudar os seus princípios e a mudar os seus valores. Bem, não conseguiu. Então, para o mecanismo não há outro caminho. Bolsonaro precisa ser impeachmentado. Bolsonaro precisa ser enfraquecido. Bolsonaro precisa ser desidratado. Bolsonaro precisa perder apoio e, principalmente, apoio popular. E para isso, o mecanismo se utilizará de todos os meios, de
todas as formas e de quaisquer pessoas que, por terem um interesse no poder, vão se submeter ao mecanismo, a fim de desgastar o presidente da República, a fim de desconstruir a imagem do presidente da República. Eu vou pedir que você compartilhe esta live, porque os dados que eu quero apresentar agora são dados para trazer a você, brasileiro, o amadurecimento político, porque eu percebo que isso está faltando na gente. Preste atenção, por mais que a gente admirasse Moro, ou por mais que a gente ainda continue, apesar de tudo, ser grato a Moro por tudo aquilo que ele fez pela nação, por ele ter sido o condutor da grande virada, da grande mudança, e que pavimentou também a eleição do presidente Bolsonaro, por mais admiração que nós tenhamos a Moro, nós precisamos entender uma coisa, nós sempre precisaremos dar crédito ao presidente Bolsonaro. Então estourou uma bomba, alguém falou alguma coisa, nós não podemos ser imaturos para já chegar a alguma conclusão, porque essa conclusão será precipitada sem que a gente dê chance de ouvir o presidente Bolsonaro. Ontem aconteceu isso. Quando o ex-ministro Sérgio Moro fez a sua declaração e fez as seríssimas acusações, porém agora estamos percebendo que infundadas, não é? Contra o governo de Jair Messias Bolsonaro, contra a pessoa do presidente Bolsonaro, na mesma hora, muitos chegaram já a uma conclusão. O presidente está errado, Moro está certo. Nós precisamos criar essa maturidade de ouvir uma informação e, por mais crédito que a pessoa que traz a informação tenha, nós precisamos dar crédito ao nosso presidente. Nós precisamos ouvir o presidente. O que aconteceu comigo? E talvez eu tenha sido um dos poucos parlamentares, e eu vou lhe mostrar isso, e essa live não é um autoelogio ou um louvor a mim mesmo, longe de mim, até porque a minha maturidade ela não permite algo semelhante a isto, mas quando houve a fala de Moro, não é? O que aconteceu? Todos se silenciaram, todos se calaram, não é? Inclusive amigos deputados da base do presidente Bolsonaro. Bem, eu sabia que naquele momento eu precisava me pronunciar. E eu fiz uma live logo em seguida, apesar da minha assessoria falar, não faz a live, espere um pouco, está muito precipitada, a gente não sabe o que está acontecendo. Pô, mas eu sou vice-líder do governo Bolsonaro, eu não posso agora ouvir acusações contra o presidente Bolsonaro, a quem eu conheço, e agora simplesmente ficar calado, porque quem falou foi Sérgio Moro, ok? Então eu fiz a live, tá aí. Eu me posicionei dizendo o seguinte, olha, as acusações são muito sérias, mas nós precisamos agora ouvir o presidente. Fiz contato com o presidente na hora, ele disse, ô Tony, 17 horas eu vou me pronunciar. Então, repetir que nós deveríamos aguardar a fala do presidente. Bem, eu nunca conheci o ex-ministro e ex-juiz federal Sérgio Moro de perto, assim, de conviver. Eu convivo com o presidente Bolsonaro. Saí agora da sua casa, que é o Palácio da Alvorada, onde nós tivemos agora uma boa reunião, e então eu conheço o presidente, mas eu não conheço desta intimidade o ministro Sérgio Moro. Por isso, eu comecei a publicar nas minhas redes sociais. E aí eu vou agora, por ordem, a minha primeira publicação, antes do presidente falar às 17 horas. Assim que Moro acabou de falar, eu fiz a minha live pedindo calma, pedindo prudência, vamos ouvir agora o outro lado, e depois eu fiz algumas publicações que nessas publicações, didaticamente, eu quero que você entenda qual é o jogo. Primeira publicação que eu fiz
Foi. O presidente Jair Bolsonaro solicitou ao seu ministro Sérgio Moro a troca de um subordinado. E o ministro respondeu: se ele sair, eu saio também. Essa não é uma discussão entre mito com herói, pois o mito e o herói estão no mesmo patamar, mas presidente e ministro são patamares diferentes. Se a gente for ver o que aconteceu ontem, olhando Bolsonaro como mito e olhando Sérgio Moro como herói, nós não vamos chegar a conclusão nenhuma. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com o mito e com o herói. Mito e herói estão no mesmo patamar. Só que a discussão não é entre mito e herói. A discussão é entre o presidente da República e o seu ministro, que é um cargo de confiança. As pessoas, elas não atentaram no primeiro momento para isso, ok? Sérgio Moro, por mais respeito que nós tenhamos ou tínhamos a ele, era um subordinado do presidente da República. Pensa bem você que é comerciante, é dono de um estabelecimento comercial. Aí, no seu estabelecimento comercial, você chama o gerente e aí você diz: olha, eu confio em você e você tem carta branca para agir, até porque eu tenho outros afazeres, eu tenho outras empresas. Ele diz: ok. Aí esse camarada contrata alguém que durante o processo você percebe que aquela pessoa não tem competência para estar ali, ou está desagradando você. Aí você chama, você é o dono da loja, do estabelecimento comercial. Você chama esse seu gerente e diz assim: olha, eu preciso que você troque fulano, porque eu não estou me agradando dele. Aí o gerente olha para você e fala: se você tirar ele, eu saio também. Eu te pergunto, você como dono desse estabelecimento comercial, você vai colocar o galho dentro porque o gerente lhe ameaçou, dizendo que se tirasse o empregado, ele sairia também? Ou você vai mandar esse gerente ir às favas, porque quem manda é você e quem tem um controle é você? Bem, eu estou citando aqui um exemplo um pouco longe da realidade, não é? Mas só para que você entenda o papel ridículo, a coisa ridícula que estava acontecendo em pleno poder central, ou seja, um ministro querendo ser maior do que o presidente da República. Lembrando que a Lei 13.047 de 2014, no seu artigo 2º, na linha C, diz que é atribuição exclusiva do presidente da República a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal. Ora bolas, senhoras e senhores! O presidente Jair Bolsonaro, no ato de humildade, abriu mão desta prerrogativa para que Sérgio Moro escolhesse quem era o diretor. Aí quando o presidente diz: olha, eu preciso que você substitua, ele não precisava dar satisfação nenhuma. Mas vamos avançar. A minha segunda publicação, antes do presidente falar, o fogo ainda estava queimando, foi: quem está ficando decepcionado com o presidente Bolsonaro porque ele diverge do ministro Sérgio Moro tem que decidir se votou em Jair para ser um presidente ou um fantoche da opinião pública. Ou a gente confia no presidente Bolsonaro ou não confia mais no presidente Bolsonaro. Eu confio no presidente Bolsonaro. E por que eu confio no presidente Bolsonaro? Porque eu tenho razões de sobra para confiar no presidente Bolsonaro. Nós estamos há 1 ano e 4 meses que não há um caso de investigação de corrupção no governo central desse país. Nós estamos há 1 ano e 4 meses sem os ministérios terem sido loteados, sem uma empresa pública ter sido loteada. Minha gente, um homem desse não pode ter crédito. Nós estamos há 1 ano e 4 meses com todo o mecanismo lutando contra esse homem, com todo o sistema organizado da política, do judiciário, da imprensa,
todos contra esse homem. Pelo amor de Deus, é o que eu digo, quanto mais eu conheço quem é contra Bolsonaro, mais eu fico do lado de Bolsonaro, porque mais uma vez eu percebo quem é Bolsonaro. Por quê? Porque se está contra ele Rodrigo Maia, Alcolumbre, se está contra ele as principais redes de comunicação do país, que sempre se alimentaram com o dinheiro público, se está contra ele a cúpula do Judiciário Nacional, se está contra ele aqueles que sempre se alimentaram da verba pública, pelo amor de Deus, como eu não vou dar crédito a um homem desse? Como? Eu posso ouvir, posso me assustar, mas espera aí, vamos ouvir o presidente da República. Dane-se se Nando Moura nos chama de gado. Dane-se, eu tô nem aí para Nando Moura, que teve os seus interesses prejudicados e por ter os seus interesses prejudicados, agiu como Judas agiu. Judas achou que Jesus seria o príncipe de toda Roma, que ele iria tomar pelo menos o império do Império Israel, para ele ser o tesoureiro, para ele ser o ministro da fazenda. Quando ele descobriu que Jesus não veio para ser governante desse mundo, ele se decepcionou e vendeu Jesus. Tem um montão de gente vendendo Bolsonaro. Por quê? Porque achava que se viesse com o Bolsonaro ia ter cargo, ia ter nomeação. Eu não tenho nomeação nenhuma, aliás. Hoje, e o meu filho Israel ouviu quando eu disse isso ao presidente, eu falei, o senhor tá ligado que eu não tenho cargo nenhum aqui nesse governo não, né? O senhor tá ligado que eu não fiz nenhuma indicação nesse governo. Ele disse, não, Otoni, isso eu tô ligado. Eu disse, por quê? Porque eu não fui eleito para isso, certo? Eu fui eleito para estar ao seu lado, hoje, nessa minha conversa com ele. A minha terceira publicação foi a seguinte: o presidente Bolsonaro não pretende substituir o ministro Sérgio Moro, mas entendo que não deve abrir mão 1 milímetro da sua prerrogativa de decisão. Sempre afirmou que todos os ministros têm liberdade para escolher seus assessores, mas a última palavra sempre foi dele e nada mudou. Eu queria que você compartilhasse essa live para ela chegar naquele seu parente que ainda está apaixonado pelo Moro, naquele seu amigo que ainda acha que Moro é o cara, que ainda não entendeu que Moro passou para o outro lado da força, para o lado negro da força. Você precisa compartilhar para que as pessoas entendam que o jogo ainda não acabou, que o jogo com o Moro ainda é um jogo pesado. Então, peraí, vamos lá. Por que eu disse isso aqui? Quando o presidente Bolsonaro tratou com os seus ministros sobre eles terem a palavra, eles terem a liberdade para escolher os seus assessores, Bolsonaro sempre colocou claro também que a última palavra era dele. Portanto, nesse caso do ex-ministro Sérgio Moro, não mudou nada. Não mudou nada. Olha, escolhe você, eu poderia escolher. O presidente da República é quem escolhe quem vai ser o diretor da Polícia Federal, mas eu abro mão para que você escolha. Ok? Foi isso que Bolsonaro fez. Agora, a última palavra é do presidente da República. Senão ele vira um fantoche, senão ele vira um otário de plantão. A minha quarta publicação antes das 17 horas, antes da fala do presidente, foi a seguinte: seja com Mandetta ou com Sérgio Moro, a quem respeito, mas eu não compro a narrativa da grande mídia que tenta enfraquecer o meu presidente. Pessoal, sempre vão usar alguém próximo a Bolsonaro para enfraquecer Bolsonaro. Se vocês não entenderam ainda, a maior derrota de um homem não é o inimigo externo, é o inimigo interno. É aquele que está perto, é aquele que está próximo. É de lá que vem a facada inesperada. Foi assim com Mandetta. Infelizmente foi assim com o Sérgio Moro. Fiz uma outra publicação, a quinta, antes da palavra do presidente. Carta branca, olha, essa aqui é muito importante. Carta branca do presidente Bolsonaro a um ministro.
não significa entrega de poder. Respeito à história de Sérgio Moro, mas deixar vazar uma reunião interna particular já é demais. O Ministério da Justiça não é o Planalto. Os ministros têm liberdade, mas a palavra final é do presidente. E eu repito, nada mudou. Olha só, preste atenção nisso aqui. A carta branca que o presidente Bolsonaro disse para todos os seus ministros, ela não tira do presidente a sua prerrogativa. Como que Moro, um cara velho daquele jeito, vai querer que a gente acredite que ele acreditou que poder se divide? Poder não se divide, Moro sabe disso. Moro é um cara experiente na vida. Poder se delega. Será que ele achou que o presidente Bolsonaro dividiu o poder com ele? Ele tá maluco? Ele tá doido? Nós votamos foi em Bolsonaro. Admiramos Moro, ou pelo menos admirávamos Moro. Será que ele achou que o ministério dele era um planalto pequeno? E que ele era um Bolsonarozinho que decidia tudo sem consultar o presidente da República? E o princípio de hierarquia? A minha sexta publicação foi para chamar a atenção. A Polícia Federal, administrada até então pelo Aleixo, homem de confiança de Moro, compartilha, por favor, é a mesma polícia que disse que o Adélio não teve apoio de ninguém para tentar matar Bolsonaro, que ninguém pagou os seus advogados, que ele teve aquela ideia da cabeça dele. É a mesma Polícia Federal que disse que o Greenwald, o empresário do Intercept, que deu notícia dos vazamentos, dos hackeamentos dos celulares dos ministros, inclusive do Sérgio Moro, foi essa Polícia Federal que concluiu que o Greenwald, que é um esquerdista até o tutano, amigo de Lula, amigo de Dilma, amigo de Fidel, não é? Ele não tinha nada a ver com aqueles vazamentos. Ora, todos nós vimos as conversas, se eu não me engano foi até lá no Cabrini, entre Greenwald e os hackers, e ele orientando os hackers. Como que a Polícia Federal, dirigida pelo senhor Aleixo, diz que Greenwald não tem nada a ver com isso? Pelo amor de Deus! É a mesma Polícia Federal que não descobriu nada sobre o porteiro que acusou Bolsonaro de atender o interfone quando Bolsonaro estava aqui em Brasília. Se não fosse o Carlos Bolsonaro, que é tão criticado, descobri que, na verdade, nem era o porteiro que falaram que estava no plantão naquele dia, nem no plantão estava. E a Polícia Federal não moveu um milímetro para encontrar. Foi necessário o filho do presidente da República. É esta mesma Polícia Federal que tem provas, que tem fatos substanciais contra o governador Wilson Witzel no Rio de Janeiro e não faz nada e não move uma palha contra ele. Por quê? Porque quem está na Polícia Federal hoje do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel tem o mando, o Wilson Witzel tem um certo controle. E aí é que o seu Sérgio Moro nunca fez nada a favor do presidente da República. Mais uma publicação. Eu quero que você entenda o jogo. E no final eu vou dizer por que eu vou continuar criticando o Moro. Eu vou falar já. Mais 2 minutos, 3 minutos. Ok? Fiz mais uma live. Fiz mais uma publicação. Da próxima vez que você der carta branca a alguém, lembre-se do dia de hoje.
Maldosamente, alguém poderá interpretar que carta branca é um cheque em branco com a sua assinatura, onde esta pessoa poderá escrever o valor que quiser, sem que você tenha o direito de discordar. Você que cobra Bolsonaro da tal carta branca, você que ainda não se convenceu que Sérgio Moro passou para o lado negro da força, você que ainda não entendeu que o mecanismo se utilizou de Moro para desconstruir Bolsonaro, eu te pergunto, você assinaria um cheque em branco e daria a alguém? Carta branca não se dá a ninguém, ainda mais a alguém que vislumbra a chance de estar amanhã no seu lugar. Aí aqui eu digo, poder não se divide, no máximo se delega. E o presidente Bolsonaro aprendeu isso da pior maneira possível. Gente, vamos lá. O que atrapalhou o Moro? Presta atenção. Quando o Moro veio para o governo Bolsonaro, mas ele deixou mais de 20 anos de magistratura. Não é quando eu olhar aqui para o lado, é porque o meu assessor para assuntos aleatórios, Israel, está aqui do meu lado, que é o meu filho, e ele está sem camisa, ele não pode aparecer porque os seus peitos musculosos, 12 anos. Bem, então deixa eu só falar aqui, e eu tô com o celular dele, coitadinho. Então preste atenção. Mas o Moro deixou 20 anos de magistratura. Amigo, olha só. Moro sabia que aquela vara onde ele estava já tinha dado o que tinha que dar. Era um aquáriozinho. Ele aceita sair do aquário para vir para o holofote do poder. Ok? Para estar debaixo das luzes do poder. Ok? E eu nem digo que foi mal intencionado, não. Longe de mim fazer acusações levianas ao ex-ministro Sérgio Moro. Mas, a mosquinha azul, atenção Brasil, compartilhe. A mosquinha azul já tinha mordido o ministro. Você acha que ele saiu por causa da carta branca? Não. Quando ele veio para o governo Bolsonaro, ele sabia que ele tinha grande chance de ser o próximo presidente da República. Até porque Bolsonaro já tinha avisado para todo mundo, inclusive para nós, abertamente, de que ele não tinha interesse de reeleição. Ok? Então Moro já tinha pesquisa na mão, sabia da alta popularidade dele. Bolsonaro fica 4 anos, a presidência cairia no colo dele. Então não tem nada a ver com carta branca. Tem a ver que Bolsonaro colocou uma condição para abrir mão da sua reeleição. Era que, se o Congresso Nacional, senadores e deputados fizessem uma reforma política profunda no país. Aí ele diz, se vocês fizerem isso, eu abro mão, inclusive diminuindo o número de senadores e de deputados. Não é? Inclusive diminuindo verba de gabinete. Tudo isso o presidente propôs. Aí ele diz, eu abro mão da minha reeleição. Como não houve? E aí vem Witzel, precocemente, vem Dória precocemente, já se lançando candidato a presidente. Me lembro que eu me reuni com o presidente da República e disse para ele, Witzel está vindo candidato, Dória está vindo candidato, está na hora do senhor bater o martelo e falar, eu vou vir para a reeleição. Quando eu falei isso para ele, e eu não estou falando que eu fui o culpado disso, apenas servi como um modesto conselheiro, na outra semana ele disse, eu vou vir para a reeleição. Pronto. Entrou água no chope do Moro. Por quê? Porque agora Bolsonaro já não seria quem prepararia a cama para ele ser presidente. Bolsonaro agora virou o grande adversário político dele. Chegou uma hora ali dentro, e eu tô lá dentro, de que já não cabia mais o Moro. O Moro ficou muito grande, ou se achou muito grande para aquilo ali. Então ele forçou a saída dele. Vocês sabem o que aconteceu?
O Moro convoca uma coletiva sem o presidente saber. Aquela coletiva que Moro fez foi sem o presidente saber. O presidente soube depois. Então o presidente sabia bem, se ele convocou uma coletiva e não pediu a demissão dele para mim, é porque ele quer fazer isso publicamente. O Moro sabia que ali era o grande show que ele ia dar. E que ali era ele, ainda ministro, matando Bolsonaro, esfaqueando Bolsonaro, ainda na condição de ministro da Justiça. Por isso é que Moro não chama Bolsonaro para dizer: eu quero que o senhor me demita, ou eu quero me demitir. Não houve essa reunião. A reunião que houve 9 horas da manhã foi uma conversa deles dois, ainda sobre a saída do Aleixo. Mas a comunicação da demissão ele fez para a imprensa. E aí, eu quero que você preste atenção numa fala de Moro. Abre aspas. É certo que o governo, na época, falando sobre o governo do PT, Moro falou isso, tinha inúmeros defeitos, aqueles crimes gigantescos de corrupção que aconteceram naquela época, mas foi fundamental, atenção, ele faz um elogio ao PT, a manutenção para que fosse feito bom trabalho, seja de bom grado ou por pressão da sociedade, mas isso, a autonomia da PF foi mantida. O Moro disse que em nenhum momento, o PT interferiu na Polícia Federal. Gente, há provas substanciosas de que o PT, Lula e Dilma, eu coloquei um vídeo aí, depois você compartilha, com matérias de jornais da época, mostrando que havia interferência sim. Mas por que Moro quis proteger a esquerda? E acusar Bolsonaro, transformar Bolsonaro num criminoso e proteger o PT. Por quê? Vocês não entenderam o jogo? É o jogo do mecanismo. Para Moro, o que Moro disse foi o seguinte: a Lava Jato só foi possível porque o PT deixou. É isso que ele falou. Agora, isso entra na sua cabeça, pessoal? Hein, gente que está compartilhando? Entra na sua cabeça isso? A Lava Jato só tem acontecido por causa do PT? Mas foi isso que Moro falou. Enquanto ele esfaqueava Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro estava querendo interferir. Pessoal, vamos lá. O que Bolsonaro queria, e ele não negou, era saber a que cargas d'água estavam andando as ações da Polícia Federal. Mas não pode saber. Quem não vai saber? Se é ele, o presidente, que indica, que diz quem ele quer na Polícia Federal, se ele indicou, é cargo de confiança. O que ele não pode é interferir. Agora, saber o que está acontecendo, ele é o chefe de Estado. Pica. A ABIN manda relatório para o presidente da República, a Agência Brasileira de Inteligência Nacional. As Forças Armadas mandam relatório para o presidente da República. Quer dizer que só a Polícia Federal não pode? Só a Polícia Federal não pode. Ou seja, o presidente, se souber alguma coisa da PF, é interferência. Vai plantar banana, Moro? Que a gente não é criança, não? Quando o Moro percebeu, depois da fala do presidente Bolsonaro, que a casa dele estava caindo, o que ele fez? Ele se entregou. Ele mostrou que quem está comandando as ações dele é o mecanismo. O que ele faz? Corre para a Globo. Quando ele corre para a Globo,
ele começa a se revelar para o povo brasileiro. Primeiro, a Globo diz que cobrou. Eu achei engraçado ontem o William Bonner falando. O Jornal Nacional cobrou explicações do ministro. Ué, cobrou? Quer dizer que Sérgio Moro aceita cobrança de William Bonner, de Jornal Nacional, como se fosse um capachinho da Globo? Que coisa feia. Falou isso. O Jornal Nacional cobrou. Falou por 2 vezes. Mas por que eles falaram que o Jornal Nacional cobrou? É para a opinião pública não entender que os prints do celular do ministro Moro foram vazados por ele próprio. Eles não queriam que você fizesse essa leitura. Moro deixou vazar. Não, eles não queriam. Então eles falaram, nós cobramos. Nós cobramos. O que Moro fez ontem foi uma canalice. Moro printou uma conversa dele com a Carla Zambelli. Sabe quem é a Carla Zambelli? É uma querida deputada federal da base do governo. Uma das maiores defensoras de Sérgio Moro na Câmara Federal. Inclusive, Moro foi padrinho de casamento dela. Ele printa uma mensagem dela e revela nacionalmente. Ele printa uma conversa com o presidente da República que não tinha nada a ver, para dizer que o presidente estava interferindo. O print dele do presidente da República não tinha nada a ver. Simplesmente o presidente diz, esse cara vai ter que sair mesmo. Mas isso já era uma conversa entre eles. E o presidente nunca negou essa conversa. A calhordice de Moro ontem foi revelada. Nem o tráfico, atenção Brasil, nem o tráfico, que tem as suas leis próprias e as suas regras de ética, aceitam o que Moro fez ontem. Printar conversa. O Moro é tipo aqueles homens canalhas que quando saem com uma mulher, pede a ela um nudes, né? Uma foto nua, uma foto sensual, aí a mulher manda porque confia nele e depois ele mostra. Depois ele revela, quando acaba o namoro, ele revela. Que coisa feia, Moro. Que coisa feia. Você que estava tão preocupado com a sua biografia, você mesmo, Moro, jogou a sua excelente biografia no lixo, Moro. Aí alguém disse, deputado Ottoni, deixa Moro pra lá, Moro já passou. Nananina, agora é que eu quero que você preste atenção. Se você veio comigo na live até agora, se sair agora é pior. Se sair agora, você não vai entender a razão da live. E é por isso que eu estou pedindo para que você compartilhe. Não é para eu aparecer. Não é para eu fazer showzinho. É porque eu tenho que te esclarecer. A gente que gosta de Bolsonaro, a gente vive numa bolha. Graças à rede social. O que a rede social faz? Ela faz você habitar em bolhas sociais. Então, como ela não quer te perder, o que a rede social faz, o que o Facebook faz? Ele só te apresenta o que te agrada. Então você que é Bolsonaro, você vai ver pouca coisa do PT, da esquerda, a não ser que alguém que é Bolsonaro tenta a desconstruir a esquerda e aí publica. Ok? Então, para quem não gosta de política, gosta de música, então o Facebook, a rede social, só vai mostrar para ele o quê? Música. Ok? Porque não quer perder. Então, ela nos coloca dentro de uma bolha. Para nós que somos Bolsonaro, nós estamos nessa bolha. E dentro desta bolha de 10, 15, 20% da população, a gente acha que está tudo resolvido. Que todo mundo já não acredita mais em Moro. Só que isso é bolha. Existe uma outra bolha de gente que não é Bolsonaro e que está comprando uma outra ideia. Não se enganem. Quando o mecanismo chamou Moro e disse, cara, você é o próximo presidente, irmão.
Para de ser otário. Você não está vendo que Bolsonaro vai cair? Você não está vendo que nós vamos impeachmentar Bolsonaro? Sai fora e sai por cima. Sai esfaqueando ele. Ô Moro acreditou, já queria ser presidente da República, vai ser candidato em 2022. O que Moro faz? Moro sai para ser o nome do mecanismo. Ok? Para ser o nome do sistema. O nome do sistema, esquece, não é Luciano Huck, já se queimou, já está torrado. O nome do sistema não é Wilson Witzel, todo mundo sabe que ele é canalha. O nome do sistema não é Dória, já, olha, esquece, já está indo para a sepultura política. O mecanismo sabe que o nome também não pode ser de esquerda, porque a esquerda está esfacelada. O mecanismo precisava de um nome tão popular quanto Jair Messias Bolsonaro. Quem o mecanismo elegeu? Moro. Sabendo dos interesses de Moro, sabendo da popularidade de Moro, batendo pesquisa e mostrando que Moro é forte contra Bolsonaro, chamou Moro para um acordo. É por isso que durante 1 ano e 4 meses que Moro é ministro da Justiça e quem controla a Polícia Federal, nós não tivemos nenhuma grande operação da Polícia Federal anticorrupção. Me mostre uma operação da Polícia Federal de combate à corrupção depois que Moro se tornou ministro, sendo comandante da Polícia Federal. Não houve. O que houve foi várias conversas dele com Maia, várias. É ele não batendo de frente com nenhum governador fazendo loucuras aí. Eu tive agora com o Bolsonaro, né, Israel? E o presidente Bolsonaro falou, rapaz, ele queria baixar aqui um decreto pelo Ministério dando multa para quem saísse de casa. Eu falei, não, aqui não. Bolsonaro falou, no meu governo não. Ué, ele ia fazer isso. Por quê? Porque ele estava em conluio com os governadores. Vocês não entenderam isso ainda, minha gente? O mecanismo precisa de um nome, tá todo mundo queimado. Rodrigo Maia não se reelege mais, Alcolumbre não se reelege mais, tá todo mundo queimado. O que não estava queimado, por favor, compartilha, gente. Cara, se você soubesse o preço que eu pago falando o que eu falo, putz. Cara, se você soubesse o preço que eu pago, meu irmão, tá todo mundo me odiando, cara, tá todo mundo me odiando. Tá todo mundo dizendo, não, o Ottoni bate em todo mundo. Eu não bato em todo mundo, não. Eu sou do certo, cara. Eu tô botando o meu na reta, cara. Eu não esperei Bolsonaro falar 17 horas para eu defender Bolsonaro, porque eu conheço Bolsonaro, cacete. Eu sei quem esse cara é. Eu sei que a saúde dele não tá legal. Eu sei que ele se sente sozinho. Quando ele disse eu tô tomando facada dentro do meu gabinete, era um aviso que ele estava te dando e me dando. Dizendo me ajude. Dizendo sozinho eu não consigo. Rodrigo Maia só é presidente daquela casa hoje porque Bolsonaro não quis interferir na eleição do Rodrigo Maia. E tinha que ter interferido. Mas ele, em nome da ética, em nome do respeito e da separação dos poderes, ele não interferiu. Agora querer falar que um cara que não interfere na eleição do Congresso, da Câmara e do Senado não é republicano. Não é republicano. É a imagem que o mecanismo quer que nós acreditemos de Bolsonaro, pessoal. Pelo amor de Deus, vamos acordar. Esquece essa direita Nando Moura, essa direita Lobão,
essa direita almofadinha. Quem representa hoje a direita é Jair Messias Bolsonaro. Ah, mas ele tem defeito? É claro que tem. Ué, é claro que tem. Os mesmos que ele tinha quando era candidato. Os mesmos. E nós votamos nele. Cacete. Ou ele mudou. Ou ele mudou. Se você queria uma almofadinha, vota em Dória para presidente. Se você quer um ex-juiz com cara de honesto, mas é ladrão, vota no Wilson, pô. Se você quer um esquerdista com cara de bom moço, vem aí Rui Costa, governador do PT. Se você quer alguém com cara de bonzinho, mas de bonzinho não tem nada, vem aí Rodrigo Maia. Agora, se você quer um jegue que fala difícil, duro em palavras, ignorante, mas honesto e patriota, você ainda não tem opção. Desculpa, você ainda não tem opção. Tem que engolir Jair. Tem que engolir Jair, pô. Tem que engolir Jair com os defeitos dele. Mas se a gente abandonar esse cara, nós estamos ferrados. Nós estamos perdidos. Estão me perguntando, ô Tony, vai ter impeachment? Falei com ele hoje, né, Israel? Sim. Falei com ele hoje. A abertura de processo de impeachment contra você é inevitável, presidente. Falei para ele hoje. Inevitável. Inevitável. Você vai ceder? Falei para ele. Perguntei para ele. Vai ceder? Vai arregar? Vai abaixar a cueca? Falei pra ele, pô. Ele falou, não. Falei, então prepara. Prepara, porque nós vamos ter guerra. Nós vamos ter guerra. Porque a malandragem vai se levantar contra você. A malandragem vai se levantar. E diz pra ele, tá na hora de convocar os seus soldados, os poucos que o senhor tem, pra cada um dar uma palavra só. Não tem que titubear. É uma palavra só. E o comando é teu. Falei para ele hoje. O comando é teu. A Bíblia diz assim, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para o dia da guerra, da batalha? A trombeta é você, presidente. Falei para ele hoje com muito respeito. Porque, na verdade, eu sou um admirador desse cara. Sou um apaixonado por esse cara. Sou apaixonado por ele. Por quê? Porque eu sei o que ele sofre. Eu sei o que ele vive. Ali dentro, aquele inferno. Aquilo é um inferno. Quer morrer, vai pra lá. Quer morrer rápido, tente ser um político honesto nesse país. Quer se ferrar. Ferrar tua família, ferrar tua vida. Entra no sistema e enfrente o sistema. Entra em frente para você ver. Me ligam, semana passada me ligaram. Ô Tony, tá batendo muito, cara. Ô Tony, Jair não te dá nada não, ô Tony. Ô Tony, você vai ficar a pé, ô Tony. Pensa que não me ligam não? Pensa que não tentam me convencer do contrário? Claro! Só que eu aprendi que o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus não se corrompe, pessoal. Corrupção é uma decisão de caráter. De caráter. E você que acha que todo político é corrupto, é que você é um corrupto. Você é um corrupto. Porque você está julgando os outros pelo que você é. Porque se você viesse e se você estivesse no meu lugar, você ia mamar, você ia estuprar o governo, você ia fazer barganha. Por isso é que você não acredita que tem gente honesta na política. Porque a psicologia diz que o ser humano julga o outro pelo que ele é. Então, vamos falar sobre impeachment.
para a gente terminar. E essa é uma parte muito séria, que eu não queria tocar nesse assunto. Não queria. E se você que ainda não compartilhou, puder compartilhar, esses últimos 5 minutos, 3 minutos de live, que eu já estou sem voz, mas eu preciso tocar nesse assunto de impeachment. Bem, eu expliquei hoje ao presidente. Presidente, são 2 caminhos. Ou eles abrem o seu processo de impeachment agora, e daqui a 120 dias teremos o resultado, o pau vai comer. Aliás, eu queria avisar isso ao Maia, ao Alcolumbre, ao ministro Dias Toffoli, com muito respeito também. A Suprema Corte. Esquece exército, tá? Esquece exército. Esquece exército, AI-5. Esquece isso. Esquece isso. Vai ter guerra civil. Ministro Dias Toffoli, se essa live chegar até o senhor, Maia, Alcolumbre, se vocês ainda amam o povo brasileiro, não tente derrubar esse homem. Não tente derrubar esse homem. Esse homem não precisa do exército, não. Se o exército arregar, a guerra vai explodir nesse país. Polícia militar está com a gente. Polícia civil está com a gente. Segurança pública privada está com a gente. O povo brasileiro que tem arma em casa está com a gente. Deputado, o senhor está excitando guerra? Não, eu excitando guerra? Eu só estou avisando que o povo desse país não vai aceitar calado um golpe contra um homem honesto. Eu estou avisando, porque eu não quero derramamento de sangue do meu país. Vocês ainda não entenderam, vocês acham que não é isso tudo. É isso tudo. Vocês são loucos. A cada 10 brasileiros, pelo menos 7 acreditam em Bolsonaro. Essa pesquisa que vocês apresentam é a pesquisa do mecanismo. E a nossa pesquisa é boca a boca, é na rua, é na comunidade, é na favela, é na vizinhança, é na feira livre. Os homens de bem, as mulheres de bem desse país não vão deixar vocês derrubarem Jair Messias Bolsonaro. E eu estou falando isso para o bem do meu país. Mas vamos para o jogo. O que eu falei para o presidente hoje? Desculpa, pessoal. Eu falei, presidente, é inevitável a abertura do processo de impeachment, mais cedo ou mais tarde. Resta saber o seguinte: se eles abrirem agora e se daqui a 120 dias eles conseguirem derrubar o senhor, Mourão assume. Aí eu perguntei: Mourão é teu? Gente, o que eu estou falando aqui é muito sério. E Mourão, ele disse: eles vão dar
com pau na água se Mourão assumir. Eles não querem Mourão, Otônio. Eu falei, eu sei que não querem. Eu só estou perguntando aqui uma coisa. O senhor confia no Mourão? O senhor acredita no vice-presidente? E ele disse que sim. Eu falei, então, a segunda opção. Eles só vão abrir o processo de impeachment para novembro, finalzinho do ano. O processo, como dura 120 dias, vai entrar em 2021. Entrando em 2021, a Constituição diz que nos últimos 2 anos, havendo o processo de impeachment, a eleição será indireta. Quem vai escolher o próximo presidente são os deputados. Então, dentro desse cenário, há uma grande chance do Maia se tornar presidente. Vocês estão entendendo que o que eu estou falando é muito sério? Vocês estão entendendo a retaliação que eu sofro e que eu vou sofrer mais ainda? Porque eu estou descortinando aqui para vocês o submundo da canalice de Brasília. Vocês estão entendendo? Que quem me guarda é Deus. Que quem me protege é Deus. A minha esposa está assistindo essa live. Meu filho está aqui do meu lado, de 12 anos. Minha família sabe que quem guarda a gente é Deus. Que quem protege a gente é Deus. Eu vou dizer para o meu filho que está aqui do meu lado, o Israel. O pai dele pode tombar na guerra, mas vai tombar como homem. O meu filho não vai ter vergonha de mim. A minha esposa não vai ter vergonha de mim. Minha mãe não vai ter vergonha de mim. Meu pai não perderá o orgulho de me chamar de filho. O presidente, quando viu esse cenário, ele disse: eu não tinha pensado nisso, Tony, hoje. Israel estava lá comigo. E o presidente deixou ele participar da reunião. Então o presidente só tem a gente. Cada vez mais só tem a gente. E a gente precisa se unir com esse cara. Ô Tony, esquece Moro, Sérgio Moro. Não dá para esquecer. Por que não dá para esquecer? Porque por mais que a gente respeitasse ele, por mais que a gente... Você já viu aquele filme Guerra nas Estrelas? O Outro Lado da Força? Sérgio Moro passou para o outro lado da força. Para o lado negro da força. Ele foi cooptado pelo mecanismo. E ele sabe que o mecanismo é muito pesado. Ele sabe. Porque ele enfrentou o mecanismo. Ele sabe que não é fácil. Se a gente não continuar desconstruindo Sérgio Moro, ele vai ser o homem do mecanismo contra o nosso presidente. Não acredite na cara boazinha dele. Ele foi um covarde. Ele convocou uma coletiva de imprensa pelas costas do presidente da República. Ele não foi homem para chegar ao presidente e falar assim: pode me demitir. Ou então, eu vou sair. Não. Ele foi desleal. E a cada dia nós estamos conhecendo a deslealdade dele. Por isso que ao sair ele elogiou a esquerda, ele elogiou o PT, falando a mentira de que o PT nunca interferiu. Ou seja, o que ele quis foi comparar, foi dizer que Bolsonaro é pior do que o PT. É um covarde.
é um covarde. É um covarde. Que Deus abençoe a nossa nação. Que Deus abençoe o nosso presidente. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe o nosso povo. Alguém me disse, se Bolsonaro cair, eu saio do Brasil. Não, ele não vai cair. Não vai. Porque nós não vamos deixar ele cair. Nós vamos sustentar ele. Nós vamos sustentar ele. Nem que seja na guerra civil. Mas nós vamos sustentar ele. Senhores ministros do Supremo, a quem eu tributo respeito. Senador Alcolumbre, a quem eu demonstro respeito. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, meu presidente, a quem eu demonstro respeito. Tire a mão do presidente. Não interfira com esse cara. Não mexa com ele. Porque se vocês fizerem isso, vocês serão inimigos do Brasil. E o povo brasileiro não deixará vocês em paz. Deus abençoe vocês.